Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sintonia comigo, Cláudia Jage. O programa de hoje é diferente. Eu tenho a honra de receber esse empreendedor, empresário, comunicador, apresentador, Roberto Justus. Bem-vindo, Roberto. É um prazer enorme estar com você aqui. Cruzamos num evento e você falou, quero fazer uma entrevista com você. Deu certo. Deu certo, tá vendo? Muito obrigada. Aliás, é você que está nos recebendo, né? Muito obrigada isso por abrir. Foi uma deferência que eu fico muito agradecido, que a agenda tá louca. Eu sei. E se eu tivesse que ir até o teu estúdio, então você você fez essa gentileza e eu agradeço. Você que fez a gentileza em nos receber. Muito obrigada. Roberto, vamos falar um pouquinho da sua vida. A gente quer saber tudo. Você é uma pessoa que todo mundo tem muita curiosidade, embora cada vez que você apareça, a gente sempre quer saber mais. Me conta da tua carreira. Eu sei que você se formou em administração, mas foi um publicitário. Me conta como é que você chegou até a Steel Corp. Conta um pouquinho pra gente. Nossa Senhora, quanto tempo nós temos? Você que manda. São 4 décadas até chegar aqui. Vamos lá. Eu comecei... Na verdade, meu pai era um construtor, né? Ele é um imigrante húngaro que veio da Europa depois da guerra, fez uma construtora, chegou a ter uma construtora grande. E sonho dele é que eu me formasse em engenharia. E olha, quis o destino que meu último negócio da minha vida fosse no ramo da construção. Uma coisa que não dá para explicar, né? É muito maluco. E aí ele... Aliás, eu vou te mostrar depois, para a gente mostrar para eles. Eu tenho uma fã minha, que ela se considera minha fã número 1. Ela sabe tudo da minha vida, me acompanha há muito tempo. E ela me deu de aniversário agora, recentemente, um presente muito lindo, muito simbólico. Ela me deu uma maquete que está na minha sala, que eu vou trazer aqui, vou botar aqui para vocês verem, onde tem o escritório do meu pai, no centro da rua 7 de Abril, lá, porque na época o centro era onde tem todos os escritórios. Sim. E o escritório é esse prédio que você está, um do lado do outro, a rua no meio e eu, um bonequinho meu e do meu pai nos abraçando. Meu pai já é falecido já há um bom tempo, mas ela quis dizer que finalmente nós nos reencontramos na profissão que ele começou e que eu termino. Muito louco isso, né? De uma sensibilidade. Não, foi espetacular o que ela fez. Eu vou pedir, daqui a pouco eu trago, me lembra no final da entrevista, a gente mostrar para eles, tá? É muito legal. Que legal. E aí, então, meu sonho dele era esse, eu não quis, e ele acabou vendendo a construtora, acabou indo mal no final. E para não quebrar na época, ele trabalhava só com o governo, isso é muito arriscado, né? Você botar todos os ovos na mesma cesta. E aí ele acabou indo mal no fim, vendeu a companhia, já estava para se aposentar. E eu acabei indo para a publicidade por um acaso, porque o primo do meu cunhado tinha uma agência pequena, e a gente começou uma agência, ele já tinha começado uma agência, eu era fã de publicidade na época, eu assistia os festivais, achava que eu era um cara que gostava assim, da comunicação. Apesar que nunca imaginei que eu ia ser um comunicador, mas eu gostava. E aí acabei entrando lá, ele precisava de um sócio que tocasse o negócio, ele era um cara da criação, e a gente acabou montando, a empresa chamava Fischer Justus, né, e esse publicitário com quem eu depois me desentendi, mas durou 17 anos na sociedade. E eu acabei saindo, porque tínhamos caminhos, visões completamente diferentes do negócio, e acabei montando um grupo, eu sozinho, era o grupo Nilcon, que depois foi vendido para uma multinacional, parte do grupo, eu virei grupo da APP, que era o maior grupo de comunicação do mundo na época, e aí fiquei líder de mercado depois, 4 anos depois dessa cisão que nós fizemos, eu assumi a liderança de mercado, que não era fácil, mercado altamente competitivo, de gente muito competente, e a gente ficou 15 anos na liderança, né? Então foi muito legal, porque eu sempre falava, né, nós estamos líderes, então não é uma coisa que... porque importante. Porque às vezes você acomoda e aí você, sim, aí você vira vidraça. Tudo quando você está liderando alguma coisa, tem que tomar muito cuidado. E eu não deixava sair um anúncio, uma frase dizendo somos líderes. Saía no ranking do meio, mas eu não gostava de falar isso, né? Eu acho que esse ego, né, do ego empresarial, sempre você paga um preço caro por ter. Acho que em qualquer área, né? Em todas as áreas. Já tem vários empresários que passaram por isso e pagaram caro por ter esse tipo de pensamento. Eu vou até além, o cargo público, a pessoa está, ela não é, né? Não, exatamente. E age como se fosse. Você não pode se achar acima do bem e do mal porque você tem tamanho, ou porque você tem poder, ou porque tudo isso é o princípio do fim de um profissional, de um político, de quem for. Então, tomar muito cuidado com isso. Aí fiquei, até o ano de 2015, eu vendi minhas ações para o grupo internacional, fiquei bem líquido na época, foi muito bom para mim. A propaganda também estava mudando muito, entrando, né, internet, digital, etc. Mudou muito, né, então o que você fazia, 5 ou 6 mídias que tinha quando entrei no negócio, né, quando entrei no negócio tinha jornal, cinema, televisão, rádio, revista
e outdoor, 6, vai. Agora tinha multimídia approach que passou a ter, milhares de pontos de contato com o consumidor, mudou completamente a profissão. Não é por isso que eu saí, mas eu saí porque eu já estava cansado também. Sim. E aí eu entrei no mercado financeiro. Aí eu montei uma Wealth, né, que é a Legend, que você conhece. Sim. Aí entrei no Private Equity, que era o meu genro que tocava, que é a Tricorp, que tem um nome parecido, Bruno, né? É o Bruno. Depois também entrei, aí fui entrando em alguns negócios, sempre com a ideia de que agora eu vou ser do conselho e não vou estar mais do dia a dia, porque ser executivo, escravo de agenda não combina mais, que tem gente jovem melhor para fazer isso. Só que eu mordi a língua, porque daí fui descobrir um setor que eu achei que está super carente e precisando mudar, um setor importantíssimo que é a construção civil no Brasil, que representa 23% do PIB brasileiro. Você imagina o que movimenta esse setor, emprega quase 8 milhões de pessoas. Claro. E está lá nos anos 60, fazendo obra como antigamente. O filho do pedreiro, do mestre de obras, não quer seguir no setor, porque para ele é mais fácil ser Uber ou ser iFood, ou sei lá o que for. Isso, menos mão de obra. Então não tem cabimento para ele, e aí a mão de obra não se renovou. Exato. E está um apagão de mão de obra no Brasil. Então isso também é uma coisa que a construção industrializada vem resolver. Tá, então conta pra gente como é que funciona essa construção industrializada, eu acho incrível. Aí o que eu fiz? Aí eu fiquei nesses conselhos dessas empresas, e aí na construção industrializada eu virei CEO, trouxe um sócio, que é o Daniel Gispert, que é um cara espetacular, que vem do meio da construção, 20 e tantos anos de empresa de construção, apesar de ter só 47 anos, desde jovem ele está na área, que precisava de alguém assim, independente de ele ser da construção tradicional, ele se transformou, porque a gente montou uma fábrica espetacular aqui na Anhanguera, e a gente faz construção industrializada. O que é isso? Você faz num ambiente confinado de uma fábrica, você produz paredes, você produz elementos. Uma casa, por exemplo, dá para fazer inteirinha praticamente dentro da fábrica, com banheiro e tudo. E o que você faz com isso? Você está protegido no ambiente confinado, você consegue ser muito mais rápido, você não depende de tempo, de intempérie, de nada. A gente usa o Lye Steel Frame, mas não é só. A base nossa é o Lye Steel Frame, que é aço galvanizado com placa cimentícia, é muito mais resistente do que a alvenaria comum, não tem patologia. Se eu fizesse uma casa para você morar, você não vai ter trinca, não vai ter mofo, não vai ter umidade, você vai poder ficar lá dentro. Térmica, inclusive, né? Termicamente é 50%, quase 50% superior. A temperatura fica entre 22 e 26 graus, mais ou menos. Acusticamente é 50% superior. Então você não tem barulho, deu uma parede. Se nós estamos aqui dentro agora, pode ver, isso aqui é tudo Lye Steel Frame. Você está ouvindo algum barulho? Tem umas 50 pessoas lá fora e você não ouve nada. E você não precisa ligar tanto o ar-condicionado? Menos porque a temperatura. A nossa parede no final do dia, você põe a mão, você não sente. A parede da alvenaria bate sol o dia inteiro, ela está quente. Bárbaro. Então, e no inverno é o contrário, então ela fica mais aquecida. Então, assim, é muito interessante o sistema. E é muito mais rápido, entre 50% e 60% mais rápido as obras. Então, 50% a 60%? 50% a 60%. Olha, a gente fez um estádio de futebol para o Red Bull Bragantino em 7 meses. Verdade. Você faria isso em 2 anos, no mínimo. Né, para convencional. Fora isso, esse é um estádio que eles queriam temporário, porque a cidade eles vão reformar um grande estádio da cidade de Bragança, e enquanto isso eles precisavam jogar em algum lugar. O Red Bull é uma marca internacional que comprou o time do Bragantino, que é um time super competitivo, então eles precisavam um estádio para jogar. Estádio de 13 mil lugares, está ok, para a cidade, para a dimensão da cidade, muito bom. Quando terminar isso e for reformar o outro, se fosse um estádio convencional, você tinha que implodir ele, ou virou um elefante branco. Não, aqui a gente vai desmontar ele, porque o Lye Steel Frame e as peças de aço podem ser usadas em creche, em escola. Então eles vão ceder, eles vão doar para a prefeitura local, que doou esse terreno onde está o estádio agora, para poder fazer essa utilidade pública. Então, tem tantos aspectos interessantes, né, na construção e protege inclusive o meio ambiente. Que eu me apaixonei. Eu faço ideia. E os seus olhos brilham quando você conta da Steel Mas Corp, é difícil, né? Porque tinha um paradigma grande a ser quebrado, tinha uma resistência. Não, porque o aço é mais caro. Não, porque a parede... Se você bater na parede, você vai sentir ela um pouco oca, você vai achar que como se fosse um drywall, mas não é, porque ela tem um aço e placa cimentícia, mas ela tem esse barulhinho. Então, às vezes, a pessoa pode resistir. Só que eu te dou um machado na mão, você não derruba a minha parede, porque é aço. Você derruba a parede de alvenaria. A nossa não. Então ela é mais resistente. Então não tem esse. Então tem que explicar isso muito para o público. E a resistência dos engenheiros da antiga. Então, por exemplo, se eu ia numa empresa vender o serviço ou querer vender o nosso produto, cara, não, o engenheiro
Não, isso aí não funciona, não, isso aí não, isso aí é mais caro. Então, sempre tinha uma resistência, entendeu? Mas está quebrando, está quebrando. É a falta, talvez, do conhecimento, né? Falta muito, muito. Então, assim, hoje ainda, o sistema representa um percentual pequeno, né, do total que eu estava dizendo para você, de 2 trilhões e 23% do PIB, dá quase 2 trilhões e meio de reais. O PIB brasileiro está entre 10 e 11 trilhões de reais. 2 trilhões e meio, quanto é de construção industrializada? Total industrializado, 6, 7%. Quanto que é de lá steel frame? 1%. Que é isso? Você está falando em 20 bi. Imagina, se eu levar isso para 200 bi já é um sucesso, né? Exatamente. Levar para 10% do volume já será um espetacular. Está crescendo. Tem alguns players e nós viramos, acho que, o player principal agora do mercado com essa visibilidade toda que nós demos para o tema. O que é muito bom para o setor, entendeu? Muito bom. Você se reinventou, então, nesse segmento, Roberto? Totalmente. Faz o quê? Faz uns 2 anos que você está com... Vai fazer 3 anos. Nós somos uma startup ainda, uma empresa que não, sabe, né? Ela tá crescendo, mas ela ainda tem só 3 anos, agora em julho. Perfeito. E a fábrica nova que nós fizemos agora, só vai completar 1 ano ainda. Nossa. Então, assim, coisa crescendo. E na fábrica você tem uma escola, não é? Vocês treinam as pessoas lá dentro? Ou seja, uma estrutura completa. A gente tem a Steel Academy, porque a gente tem que treinar a mão de obra. Claro. Sai o cara com a pazinha do pedreiro e entra o parafusador, como se fosse um Lego. Sim. Então o cara agora só tem que aparafusar as coisas, tem que montar. Certo. É uma montagem que a gente faz, não é uma construção. A construção é feita na fábrica, depois faz a montagem na obra. Ainda tem o híbrido, a gente faz muita coisa civil ainda, porque não dá para fazer 100%. Não, nas casas populares a gente chega a 85% de industrialização. Nas obras normais, que eu estou fazendo agora, escolas, creches, que está fazendo para PPPs, né, que as parcerias público-privadas, está fazendo muita coisa para esses caras. Porque eles é importantíssimo que a gente antecipe obra, porque eles começam a ganhar só quando eles entregam para o governo. Claro. Então, para esses caras tem um híbrido, você mistura coisas, materiais, não dá para fazer 100%. Alguns até dá, dependendo do orçamento, dá para fazer 100% no nosso sistema. Mas as casas populares, nossa fábrica tem a capacidade para produzir 10 mil casas ano. Nossa. Isso dá 830 casas mês, 30 e poucas casas dia. É um absurdo. Imagina fazer 30 casas num dia. Exatamente. É um espetáculo. Num país que tem 7 milhões de casas de déficit habitacional, nós somos uma solução importante. Claro, nós e todo o mercado industrializado. E isso deveria ser o futuro da construção civil, o futuro, né? É o futuro, né? É o futuro. Esse é o futuro. Todos falam isso. E com relação a IA e o teu segmento, Roberto, como é que você vê isso? Importantíssimo, né? Assim, o IA é uma revolução absurda, né, para todo o mercado como um todo. Estamos ainda todos aprendendo essa história, mas o Claude, por exemplo, que é o IA que nós estamos usando, ele já ajuda nos orçamentos. O que levava 10 dias para fazer, a gente faz em algumas horas. Quer dizer, é uma loucura, porque ele ajuda bastante, né? Então tem que saber usar. O nosso pessoal está sendo treinado porque você pode desviar o caminho para o lado ruim. Claro. Se você não souber como usar a ferramenta, como tirar dela o melhor dela. Sim. Mas é um espetáculo, é uma ajuda incrível e você inclusive economiza mão de obra. Mas vai dar um desemprego. De certa forma, sim. Mas assim, eu sempre defendo o seguinte, a tecnologia vem te ajudar, ela não vem te substituir. Claro que sim, exato. Né? O ser humano ainda é importantíssimo na cadeia, no até para poder operar, né? É isso, nós não vamos ser substituídos pela tecnologia, mas nós vamos ser auxiliados. Né? E nós vamos acelerar os processos, nós vamos melhorar a qualidade dos processos, nós vamos fazer muita coisa graças ao IA. E é muito bacana isso que você está me falando, e eu estou me lembrando, você foi convidado para ser candidato à presidência... Sim, 2018. 2018. Com base em tudo isso que você está me contando, Roberto, o que você aplicaria na política? Todo esse avanço, toda a tua questão como gestor, tua bagagem, Roberto, seria impressionante, seria maravilhoso você auxiliando esse país. Me conta o que te fez declinar e como é que você aplicaria... Você sabe, Cláudia, que o que faz declinar é o seguinte, se você chegar... Não sou eu. Está cheio de empresário, está muito mais competente que eu. Então, ninguém tem que... Não é que eu estou assim, sendo falso, modesto, não é isso, mas não sou o único que poderia ter, né, tocar uma empresa do tamanho do Brasil. Mas você não tem essa autonomia. O Brasil é um presidencialismo de coalizão. O Brasil depende de uma coisa chamada Congresso Nacional. O Brasil depende de uma série de interfaces aí que você tem que ter para poder... Então, se você falasse para mim assim, não eu, qualquer empresário, mas que fazer. Roberto, você quer assumir o Brasil, para ficar 4 anos lá e botar o Brasil nos trilhos? O que teria que fazer? Autonomia. Certo. Você tem autonomia? Tem autonomia. Aí é o seguinte, aí manda embora 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas, reduz o número de ministérios para 10 ministérios no máximo, tem 35, 34 ministérios. É uma vergonha isso. Coloca profissionais de altíssimo nível para tocar os ministérios e não políticos. Sim, claro. Alguns políticos até são bons, você vai precisar numa casa civil, uma coisa, ok. E você tem essa liberdade de fazer o Brasil, né, arrecadar mais do que gasta,
mas diminuindo os impostos para estimular a economia. Então, a gente arrecada pouco, a gente arrecada mal, podia arrecadar menos e mais pessoas pagando menos impostos. Pronto, já resolveu. Todo mundo paga menos, só que mais pessoas pagam. Planos sociais, projetos sociais. O maior projeto social que eu defendo é o emprego. Sim. E é o que você, numa economia estimulada, você acaba gerando um círculo virtuoso, onde as empresas se dão melhor, estão pagando menos impostos, estão reinvestindo, estão contratando, estão fazendo, e a economia vai, como nos Estados Unidos. Lá se paga bastante imposto, mas de uma forma mais fair, né? um pouco diferente. E aí, você tem um mercado diferente, onde o ambiente não é hostil para o empresariado, é o contrário, onde você vai privatizar, vai deixar o governo, você tem autonomia, estou dizendo, se você tivesse autonomia para isso, Sim, você vai deixar o claro. governo cuidando do social, cuidando da segurança pública, cuidando da saúde, cuidando da educação. Tem vários temas em que o governo tem que se envolver e não no banco, não tem que ter Banco do Brasil, não tem que ter Caixa Econômica, não tem que ter Petrobras. Estado, se você pudesse privatizar tudo isso, sistema elétrico, todos os serviços na mão da iniciativa privada. O país é os Estados Unidos, sistema elétrico, sistema telefônico, tudo é na mão da iniciativa privada, não tem nada e a quantidade de na mão auxílios, do Estado. Né? Não tem banco estatal no Estado, nem o Bank of America é estatal, é privado. Então, se você olhar isso como exemplo, não tem lá, por exemplo, justiça trabalhista. Ali é livre acordo, eu quero te contratar, a gente faz um contrato e acabou. Ninguém tem que saber nem o que tem nesse contrato. Sim. Deveria, você quer discutir comigo esse contrato é uma injustiça porque eu não cumpri com você o que você assinou, ok, você vai na justiça normal discutir. Exato. Mas não tem essa coisa de pagar esse absurdo de encargos sociais, etc., né, que você tem essa amarração onde o cara vai ganhar. Você pega hoje um cara que ganha 10 mil reais, sabe quanto o poder do 10 mil dele vai? 4 mil, vale 4 mil. Sabe por quê? Primeiras deduções, já levam 10 para 6 ou 7. Perde lá 30% dele das deduções que ele vai ter. Depois, quando ele vai comprar os produtos, a cerveja que ele vai tomar, a roupa que ele vai botar, tem tanto imposto que o valor do dinheiro dos 7 mil dele vale 4. Exatamente. Então, assim, como é que você leva um país para frente? Sabe por que os Estados Unidos cresceu tanto? Porque a classe média era poderosíssima. Não é porque tem bilionários, não. Quem faz crescer o país é essa massa de dinheiro que você joga dentro da classe média. Sim. Esses giram a economia. Tem muito pouco pobre e muita classe média nos Estados Unidos, entendeu? Então, eu sempre uso esse exemplo porque é a maior economia da história da humanidade, a gente tem que usar como exemplo. Lógico, independente de concordar com o maluco do Trump ou não, isso é outra história. Nós estamos falando dos Estados Unidos da América, que tem o poderio econômico e militar maior do que já teve na história e por mais tempo, né? Porque eles funcionam assim. Então, eu sou super a favor de que o Brasil pudesse jogar esse tipo de jogo. Mas não estamos preparados para isso. Nós não temos condições de entrar num circuito como esse, infelizmente. Mas que nós pena. sempre somos em desenvolvimento, sempre somos o país do potencial, mas nunca acontece. É uma grande pena, né, Roberto? Pena. Você vê, tem todas as ideias, tem todo o know-how e know-who, como você sempre fala, para aplicar isso e infelizmente... Nossos grandes economistas, nossos grandes pensadores, tem muita gente preparada, só que não consegue fazer. Não consegue, é uma pena. Nós estamos girando sempre nos mesmos políticos, a mesma coisa, há 20 anos o PT no poder. Aí o PT fala assim, esse país não está mal administrado, está mal administrado por vocês estão há 20 anos no poder. É isso mesmo. Aí vem outra família também que é complexa. Não tudo que é radicalismo eu não gosto, tudo que é extremo eu não gosto. Nós somos de um equilíbrio, nós temos que ter um candidato equilibrado, que tira a ideologia de lado e entra para a eficiência, vai buscar o país, fazer o país crescer, acontecer de forma eficiente, sem interesses paralelos, sem interesses ideológicos. Esse seria o ideal, né? Um sonho. Seria o ideal, exatamente. Isso é a forma de... você como gestor, você fala muito na meritocracia, isso é bárbaro, né? Então você já imaginou poder implementar no setor público alguma coisa nesse sentido? Seria bárbaro. Quero pagar bem os ministros, quero pagar bem os gestores. Claro que sim. E tem que ganhar, porque eles não se simulam a querer roubar. Entendeu? Até porque você tem que botar gente honesta lá e gente que tem interesse em fazer esse... Porque não tem problema nenhum de fazer isso, entendeu? Você estimular as pessoas através da meritocracia é o segredo de qualquer tipo de operação, pública ou privada. É perfeito, seria... Olha, que pena. Mas eu entendo você completamente, Roberto. É uma pena, a gente perde com isso, que poderíamos ter um grande gestor, mas... Eu nunca vou esquecer que quando saiu na imprensa que havia um movimento, saiu pouco, graças a Deus, também não foi muito, me ligou o Zé Safra, que eu considero assim, um banqueiro dos mais espetaculares que o mundo já produziu, e falou assim, Roberto, li na imprensa da possibilidade do convite do presidente, não faça isso, esse mundo não é nosso mundo, é um mundo muito sujo,
não combina com você, você é um cara muito sério, tem muita credibilidade, você não pode, você vai sofrer, vai acabar com a tua vida. Ele falando isso pra mim. É isso mesmo. Aí eu, obrigado, José, tal. E a minha mulher falou, vai sozinho pra Brasília. Eu falei, pô, Paula, você vai ser a primeira dama mais linda da história da humanidade. Mais linda da história, imagina. Nem a Carla Bruni do Sarkozy era tão bonita. Incomparável, ela é muito bonita. Aí ela falou, não quero isso pra mim. Não, você vai fazer um monte de coisa boa que a primeira dama faz, né? Tem vários programas sociais, sim. etc. Ela falou, não, você vai morrer nesse troço. Eu falei, pior que eu sou muito intenso. Sim. E eu não tenho muito papas na língua, eu sou meio que falo o que os outros pensam. Você é um então, sincericida. Eu sou muito sincericida. E eu escuto que eu também sou sincericida. Você também é, então você sabe o que eu tô falando. Eu sei muito bem. Você imagina lá em Brasília ser sincericida, acabou. Não dura um mês. Imagina a quantidade de processo, de Nossa coisas, senhora, né? tá morto. É um absurdo. E Roberto, a gente está falando de exposição, da Paula, da mídia. Você é uma pessoa pública, né? Isso, o teu sucesso, a tua imagem, isso já te atrapalhou? Você já quis ser assim, eu quero ser um anônimo. E você já sentiu alguma coisa assim? Cláudia, tudo tem ônus e bônus, né? Sim. Tudo tem coisa boa e coisa ruim. Se eu pudesse não estar aparecendo desse jeito tal, era até muito bom, né? Mas, por outro lado, também tem a coisa boa de você... Assim, fama... Vamos entender uma coisa. A diferença entre notoriedade e autoridade. Se você tem notoriedade para alguma coisa ou você tem autoridade para alguma coisa? Depende. Tem muita fama ruim. Né? Hitler foi famoso. Né? Então, quem não conhece esse cara? Nossa. Agora, você quer ter a fama de um assassino desse? Então, fama não quer dizer muita coisa. Não te dá uma credencial de que você é bom, não te dá uma credencial de que você é competente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São duas coisas separadas. Agora, se você tem fama, e se você virou uma celebridade, eu detesto essa palavra, mas se você virou por algum motivo positivo, e as pessoas admiram você porque a tua postura é admirável, e você virou um exemplo, um benchmark, aí é bacana, porque você está dando exemplo a jovem, está dando exemplo a pessoa. Você vira uma referência, e aí isso é legal, só que dá uma responsabilidade enorme. Ninguém é perfeito, claro. Você pode errar, pode fazer... Mas a vida é assim. O que aconteceu? Tocou aquele telefone lá em 2004, a Rede Record me ligando, que queriam que eu fizesse o Aprendiz, porque o Donald Trump fez o Aprendiz dos Estados Unidos. A gente ia chegar lá, já conta de uma vez. Né? O Donald Trump fez o Aprendiz dos Estados Unidos e eles queriam que eu fizesse o programa. Não, porque você perguntou da celebridade, eu vou te explicar por que eu virei. Claro, né? Excelente. E aí, o que eles analisaram na época? Primeiro, eu era líder de setor onde eu estava, então eu não precisei da televisão para me levar para cima no meu setor. Eu já era líder da publicidade. Segundo, eu tinha uma aparência boa, isso para televisão é importante. Terceiro, eu sou articulado, sei falar bem, tenho cultura, etc. Muito importante para um programa como esse, que é um programa de negócios. Sim. E quarto, eu já fui casado com celebridade e namorei, então, eu tinha sido casado com a Galisteu, tinha namorado a Eliana, então eu já estava no social media, de certa forma, isso antes da internet ser o que é, antes de ter tudo, nem Instagram existia na época. Mas eu estava nessa época, nas revistas, capa de caras, aquelas coisas, né, bem cafona. É isso aí. Mas era isso que acontecia. Então, e dos empresários eu já era muito conhecido. Então isso ajuda na TV. Então esses foram os argumentos que eles usaram. Você é líder do setor, você não sei o quê, blá, 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 tem boa aparência, você é mais conhecido e tal. Pô, vem fazer o programa é espetacular. E eu conhecia o programa, por acaso eu já tinha visto. E achava que esse é um programa que ajuda empreendedores, é um programa... Mas eu nunca imaginei o tamanho do sucesso que o programa teria. Falei, vou fazer uma vez, vou ver se eu gosto. Fiz uma vez, não. Fiquei 16 anos na televisão. Nossa. Só que aí eu fui fazer outras coisas na televisão. Porque depois de fazer 10 episódios do Aprendiz, eu parei. Em 2010, 6 episódios. Eu fiz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 vezes. Em 2010 eu falei, não quero mais, quero fazer outras coisas e tal. E a SBT me convidou para fazer outras coisas. Então eu fiz um programa chamado 1 contra 100, que era um programa super divertido de cultura geral e tal. Fiz o Topa Não Topa das maletas, sabe? Ah, sei. Você lembra que o Silvio Santos fazia? Lembro, Silvio Santos. Fiz várias coisas. Aí quando eu voltei para a Record, aí eu fiz de novo o Aprendiz, aí eu fiz o Power Couple e a Fazenda. A Fazenda. Não tinha nada a ver com o meu perfil. Nossa, aí realmente não... Mas foi divertido para imaginar, aí tudo vivo, cansativo. Só que minha carreira empresarial estava sendo prejudicada. Porque você não consegue fazer bem um apresentador de televisão competindo com empresários. Exatamente. Ou um empresário competindo com o apresentador de televisão. Difícil, né? Fato. E aí eu resolvi parar. Aí foi por isso que você saiu. Aí eu saí, daí ainda fiz mais 2 vezes, a Band me pediu para fazer mais 2 vezes, adorei fazer esses 2 episódios na Band da Aprendiz. Um foi o Celebridades, que foi divertidíssimo, e outro foi dos influenciadores. Esse foi da Paula? Legal. Não, a Paula foi lá, a Paula foi na Record, foi 2009. Ela tinha 20 anos de idade, ela era super nova. Você demitiu a Paula? Eu demiti a Paula, mas ela ficou entre as 4 Roberto, finalistas. Eu vou confessar para você que eu tô morrendo de medo de ser demitida aqui no meio da nossa entrevista. Você é uma excelente entrevistadora, deixa o entrevistado falar. Né? Você
tem um sorriso bonito Muito na minha frente. Então, não tem motivo para Mas você é o Roberto Justo. daí, Olha a fama, isso tá não vendo? quer dizer nada. Mas olha aí é o ônus e o bônus, né? Não, mas eu tô brincando Você com sabe você. que quando a gente vai em restaurante, o cara quer passar a gente na frente, eu fico super constrangido, eu não gosto. Eu não gosto disso, porque assim, é chato, o cara tá lá na frente, por quê nós? Porque somos, porque aí Sim, somou a isso claro. o quê? A Paula, que virou a maior influenciadora. Nossa, uma das Assim, maiores, ela é uma referência. todo mundo fã dela. Lindíssima. Não, e ela é muito competente, trabalhadora. Ela cresceu muito como influenciadora. Aí tem minha filha Rafa, que a garotada ama ela e que tá virando influenciadora também. É isso. Todo mundo adora todo ela. Mundo. Aí tem minha filha Fábio, que depois do que ela passou, Nossa, ela Roberta, ganhou milhões de seguidores, as pessoas amam isso. Porque a Fabiana, Claro. eu tenho um carinho gigante é uma pela guerreira. Fabiana, eu conheço a Fabiana há muito tempo. E eu tenho Você é amiga da minha ex-mulher, Sou da Sasha, né? mãe da Fabiana. Fabiana e da Dani, irmã da Sasha. Da Dani, legal. Eu conheço ela já faz tempo, umas queridas. E eu ia Se você somar tudo isso, a família virou um meio Kardashian, né? Exato. Nossa, é verdade. Meio maluco, né? De todo mundo conhecido, tá? Ainda tinha a Tice, mãe da Rafa, que é neta da garota de Ipanema, que é a Elô. Roberto, não tinha como e a Tice, que é casada com o César Tralli. Se você juntar todos nós ali, muita coisa, entendeu? Não tem como passar despercebido, é muito difícil, né? É isso. Agora, tem esse ônus e bônus, né? Tem ônus coisa que você... Tem muita gente, tem poucos haters, eu não vejo muito, mas tem. Mas a gente está num país, até aquilo que a gente estava falando antes, né, Roberto? Eu até ia te fazer essa pergunta. Nesse país, tem a desigualdade, isso é uma questão mundial, enfim. Mas você uma vez falou num programa, num podcast, que você tem um amigo, um conhecido, não me lembro, que falou: Roberto, você é um homem muito bonito, bem-sucedido, foi casado e é casado, mulheres lindíssimas, é rico. Isso incomodava ele, né? Isso incomodava ele. Depois ele ficou meu amigão, depois que ele me depois conheceu. Ele ficou seu amigo? Ele falava, quando eu não te conhecia, me incomodava isso. Olha... Mas assim, mas por que isso tem que incomodar, gozado? Exato, né? Quando eu vejo um cara bem-sucedido, um cara inteligente, eu uso como exemplo, claro, eu uso como referência. A gente admira, exatamente. Tem que ser isso, não pode ser uma coisa... Porque que motivo é esse? O que o cara te fez? Nada, o que a pessoa te fez? A minha pergunta Desculpa era essa. que eu fui competente na vida, ou sei lá, que eu tive sorte, não sei, pode falar o que você quiser, mas aconteceu, É não feio, é por isso que eu tenho que ser odiado e detestado, não tem cabimento. Né? A mulher que é bonita, que é bem-sucedida e tal, também é vagabunda, não sei o quê. Sempre falam alguma coisa, né? Sim, exato. É uma pena, essa é uma característica do povo brasileiro, eu já comentei isso em algumas entrevistas, que eu acho que o povo de boa índole que nós temos, um povo bacana, um povo divertido, solidário, quando acontece alguma coisa, ele dá até aquilo que não tem para ajudar. Todo mundo se mobiliza. Mas desse lado da inveja não é legal, sabe? É uma coisa que é uma palavra que tem um pouco da característica dos brasileiros, sabe? E você acha que no Brasil a pessoa mais julgada é pior, sendo uma pessoa de extremo sucesso ou uma pessoa fracassada? O que é pior? Não é? É ruim. E outra coisa, quando o cara de muito sucesso tropeça, ele é destruído. Nossa, destruído. Ninguém perdoa. Uma coisa. Tem uns que nem precisam perdoar, mas tem outros que, poxa, que é injusto fazer certas coisas com certas pessoas. É muito louco isso. É muito doido. Enfim, mas é o que aconteceu na minha vida por causa de tudo isso que eu estava contando aqui, e eu pago esse preço agora, e tudo bem, a gente vai indo. Você vê, eu não faço muita coisa, eu tomo um pouco de cuidado nos posts que eu faço, tudo. Eu não fico mostrando, sabe? É um país um pouco da desigualdade social. Você fica batendo na cara da sociedade, né? As suas conquistas foram legais, foram bacanas. Você ganhou o teu dinheiro honestamente. É tão legal dividir. Eu dei emprego a vida inteira. Claro, sempre fui um cara empreendedor, corajoso. Com 71 anos de idade, estou empreendendo uma empresa nova agora. Botei muito investimento nisso. Não precisava, podia vivendo desse dinheiro. Só que eu dei centenas e centenas de empregos com isso, abrindo novas portas, um novo setor. Para mim isso aí me realiza. Agora, você fazendo isso, não precisa... Tem muitos empresários que ostenta, que o cara está na Ferrari, que o cara está no avião. Eu não acho legal isso, porque isso gera essa coisa ruim, sabe? Essa coisa... Quando a gente posta alguma coisa assim, sei lá, a Paula às vezes tem que postar da nossa fazenda ou de alguma coisa. Claro, sim. Ai, como é bom ser rico, não sei o quê, aí é fácil, essa nasceu sem boleto. Ele sempre fala alguma coisa desse tipo, sabe? Sempre tem alguma coisa, mas, né? Faz parte. Desculpa, gente, mas assim, eu adoraria... Você sempre fala, a frase que eu guardo para encerrar esse tema é o seguinte: queira ter, mas não queira que o outro não tenha. Exato. Tenha ambição, queira ter, não tem problema nenhum, é super legítimo. Mas não precisa que o outro não tenha para você ter. De forma alguma. Né? Ou então não inveje o que o outro construiu. É muito triste. Aquela questão, né? O que é pior, ser bem-sucedido ou fracassado? Você é julgado, é um tribunal, né? Acho que a internet, nos dias de hoje, se tornou um tribunal. No passado não existia nada disso. Não existia, tá todo mundo exposto o dia todo, né, As pessoas têm contato com você se elas quiserem, né? Só você olhar
olhar o direct lá, que eu não fico olhando, são milhares de mensagens, mas exatamente. Se for olhar, você vai ver, as pessoas estão falando com você. É isso mesmo. Roberto, e você, é o que você falou agora, né? Você tem 71 anos, embora você nunca mude, né, Roberto? Pelo amor de Deus, você tá sempre igual, você não muda, não é pra bajular, não, sendo bem sincero. Tô velhinho. Não tá, você tá sempre igual, desde que eu te conheço ali da mídia. Você já podia estar vivendo algo que você sempre pauta, que é a agenda vazia, né? E, no entanto, você optou... Você saiu não, você nunca esteve na zona de conforto. Não. Né? Você já poderia estar usufruindo da agenda vazia. Produzir, Cláudia, é gostoso, sabe? É uma coisa que eu acho que a mente da gente, por exemplo, quando você passa uma certa idade, você corre o risco de demência, coisa que vai vir no futuro. Agora, se você usa a mente o tempo todo, se você exercita teu corpo, você faz cuida pra caramba, né, Roberto? Muito. Eu nunca bebi álcool, nunca fumei cigarro. Nem pra brindar? Nem pra brindar. Eu não brindo nem no Réveillon. Eu tomo água. Não tomo nem refrigerante. Olha só. Assim, é o meu jeito, assim, não é que eu sou totalmente careta para comida total, né? Agora, sou careta para droga, para essas coisas, mas nunca na vida, nem jovem. O que me trouxe até aqui com essa saúde. Os frutos, o que não quer dizer que eu não fique doente. Eu tive uma doença séria 4 anos atrás. Só que o médico falou, você só se recuperou porque teu corpo não é sedentário, porque você nunca bebeu álcool, porque você nunca fumou um cigarro. Forma de recuperação, então, não, teu corpo reage melhor. Se você tem um corpo sofrido, paga a conta, as pessoas pagam a conta. Eu bebo pouco, só 2 vezes, 3 vezes por semana. Bebe durante 30 anos, 2, 3 vezes por semana, pra você ver o que vai acontecer com você. O social não é que você vai parar, você não vai parar. O social também é ruim. É lógico. O álcool é um grande inimigo, as pessoas com certeza. E você falou, né, um tema sensível, eu sei, mas você ficou doente em seguida, Fabiana. Foram problemas diferentes. E eu imagino o quanto isso seja... Não, eu sofri mais com a doença dela que com a minha. Eu faço ideia. Um pai, ver a filha, gente você quer estar no lugar morre, dela. Eu tenho um feeling, às vezes, muito bom das coisas. Eu sou muito pouco espiritualizado, sou um cara muito mais da ciência do que da espiritualidade. Mas eu tenho as sensações de coisas e, sabe, eu acredito muito na energia, na troca de energia. Sim. Cada um chama como quiser a sua fé, suas coisas. Eu chamo assim. E na época eu olhei para ela e falei, não vou falar isso porque eu sou teu pai, porque eu quero te enganar. Mas você vai sair dessa, porque você vai ter os melhores médicos, nós vamos fazer tudo possível e é super curável. Amém, claro. Desde que bem feito, claro, nada é garantido na medicina, porém vai ser difícil. O que eu tenho pena não é do que vai acontecer, porque eu tenho certeza que vai acabar bem. Eu tenho pena do que você vai passar. Falei assim para ela. E ela passou poucas. Eu me lembro, eu acompanhei todos os dias. E ficar dentro, e acabou de ter filho, e ficar dentro do hospital. Ela estava amamentando, tinha acabado de amamentar. Parou de amamentar. Teve que parar de amamentar, me lembro dessa cena, dela ter postado. E, Roberto, o que mudou depois disso? Depois de você viver esse... É um trauma, né? 2 traumas, né? 2 traumas, o seu e o dela. Isso mudou? Você se sente, assim, gozado porque depois que acontece uma cena ou um caso como esse, você olha para a vida um pouco diferente. Você vê que você é muito mais frágil do que você imaginava, né? A gente não tem controle sobre certas coisas. Apesar de que eu sou super estatístico e eu acho que o controle que eu tenho, aquilo que eu ponho para dentro da minha boca, são coisas que eu quero fazer. Então, o controle é a vida que eu vivo. Se eu vou viajar de avião, eu viajo de avião novo, não avião velho, eu reduzo o risco das coisas, o que não está impedido de acontecer, mas melhora a minha situação, entendeu? Então, dentro do possível a gente pode se defender, mas o que a gente vê é que a gente é falível. Que as coisas, independente de ter cuidado tanto, veio o câncer da bexiga, que é um negócio que é doença de fumante, não era para mim. Mas não é impossível, né? Não é 100% de fumante. Também tem casos e casos genéticos e por vários motivos que a gente ainda não entende. Existe o percentual, né? Mas hoje em dia o câncer, mesmo a leucemia da minha filha, tudo não são mais sentenças de morte, né? Então a medicina evoluiu muito. E nós temos acesso a uma medicina de... Você ficou com o doutor Fernando Maluf? Fernando Maluf. Agora, eu fico com muita pena do público que muitas vezes morre porque não tem acesso à mesma qualidade de medicina. Isso me mata por dentro. Então, a gente ajuda o que pode, faz um monte de coisa por várias instituições, tudo para a gente tentar ajudar. Mas é complexo, esse é um problema muito complexo, infelizmente, né, da saúde pública do país. Nem me fala, Roberto. E que bom que tudo teve um final feliz, graças a Deus. Não, desse caso isso uniu mais a família, Roberto. Vocês são super unidos, né? Aliás, vocês são uma referência, todo mundo fala. Todo mundo se dá bem, às vezes. Mulheres, é muito legal. Eu sou muito amigo das minhas ex-mulheres, adoro elas. Então, assim, isso é muito legal, porque nenhuma relação acabou com um escândalo, com Sim, com verdade. Ruim. Seu nome é associado completamente à credibilidade, né? A família eu, assim, sempre fui muito família, então para mim sempre foi, assim, tratar as pessoas, né, filhos, netos, tudo, para mim são os melhores momentos que eu tenho, são contar com eles, então para mim, eu dedico minha vida a eles, então agora eu tenho filha pequena, tenho esposa jovem. Você tem, né? são então, 5 filhos e 5 netos? Filhos e 5 netos. E ainda tem fábrica aí, porque a Luísa ainda está casada já
Já desde a Luísa que está morando, ela Luísa mora está fora? casada há 3, 4 anos já, está morando fora, ainda não teve filho. Certo. Aí vem a Rafa, que talvez eu chegue. Lógico, claro que sim. Agora, eu sei que teu sonho é entrar com a Vicky no altar, sonho não é? entrar com ela, mas filho dela talvez eu já não consiga. Não, claro que você vai longe, Roberto. Claro que sim, vai sim. A gente vai fazer outra entrevista com você aqui, velhinho. Eu vou falar, você não mudou nada, Roberto, me conta essa história. Tomara. Conta seu segredo. Eu sei que nosso tempo deve estar curto, você abriu uma exceção e nos recebeu aqui. Não, você tem o tempo. Quando eu abro exceção, não é exceção nenhuma, minha agenda não é essa coisa tão importante assim. As pessoas exageram um pouco. Eu tenho muita coisa para fazer, mas quando eu faço direito. Eu estou aqui com você pelo tempo que você quiser. Muito obrigada. Tenho o maior prazer de fazer essa entrevista. Muito obrigada, Roberto. E entrar nesse aspecto da família. Teus filhos, dos teus netos, daqui a 30 anos, quando perguntarem para os teus netos quem era o vovô Roberto Justus, o que você gostaria de ouvir para sentir aquela sensação, missão cumprida? Eu acho que assim, eles vão ter talvez uma diferença um pouco grande de avós tradicionais. É que tem muita coisa para eles pesquisarem do avô, se eles quiserem, quando a pessoa é figura pública, né? Então eles vão ver os programas de televisão que eu fiz, as coisas que eu fiz, a minha carreira, a carreira que foi bem sucedida nos negócios, a relação familiar que eles vão entender, que eles não entendem ainda hoje. Tá difícil explicar para um neto que a tia deles é mais nova que eles, né? Porque a Vicky é tia dos meus netos. É verdade, é sensacional. É muito louco isso, né? E às vezes, mas a tia Sasha foi tua esposa, e a Gisela e não sei o quê, porque todo mundo frequenta. Todo mundo frequenta. Então ninguém entende muito essas coisas. A vovó Sasha foi tua mulher? Foi, por isso que era tua avó, porque eu tive a tua mãe com ela. Aí vai que bacana. Que então é muito engraçado tudo isso. Mas eu quero que eles tenham essa referência. Claro. Né? Eu acho que referências são importantíssimas para os netos e filhos e netos crescerem dentro, né, dessa ótica de integridade, decência, fazer direito às coisas e tal. E que cada um tenha a sua liberdade, livre escolha de fazer o que quiserem. Assim, eu sempre falo, quero ensinar a pescar, não quero ficar dando peixe para todo mundo, entendeu? Então, muito importante. Meus filhos são assim, então cada um tem sua carreira, tem suas coisas. Eu Todos eles, né? Ajudei bastante enquanto pude e ainda ajudo eles no possível, mas principalmente com orientações e etc. Enfim, eles tiveram uma vida confortável, que eu, graças a Deus, pude dar para eles. E foram muito bem orientados, muito bem a vida acadêmica e tudo que eles fizeram, história americana. Então, assim, todos são muito bem encaminhados na vida. E essa é a nossa função, né? É encaminhar bem os nossos filhos e, por consequência, os netos aí já é com eles. Eu já dou a parte do carinho pro neto, a brincadeira, tal, vovô maluco, que eles me chamam de vovô maluco. Eu saio pulando e faço coisa e faço brincadeira. Isso aí é bom, né? Que aí é o vovô maluco. É o bônus, né? Esse é o bônus total. Deixa que eles criem, deixa que os filhos criem. Agora é a vez deles. Agora é eles. Roberto, maravilhoso, muitíssimo obrigada. Não sei como te agradecer você, aqui, seu ótimo. tempo, sua disposição, sua atenção. Você é incrível, muito Passou obrigada. Rápido. Passou muito rápido. Espero que o teu público tenha gostado. Nossa, não tem como não gostar. Muito obrigada. Imagina, obrigado a você pelo espaço. E que a gente possa fazer ainda outras quando você tiver um vovô maluco velhinho. Aí você vai contar do casamento Aí vão trazer o Roberto em cadeira de roda com aquela boquinha de velho. Eu também vou estar vovozinha, vai ser ótimo. Eu não vou ser indelicado de perguntar a sua idade, mas você parece bem mais jovem que eu, com certeza. A gente vai recorrendo, né, a algumas coisas, mas não, a gente está chegando junto. Você está muito bem jovem ainda. Imagina, muito obrigada, Roberto. Obrigado, querida. E para você que ficou conosco até aqui, o meu muito obrigada. Siga-nos nas redes sociais e aguarde para os próximos episódios.